Vamos nos conectar com o alto, pedindo a proteção do nosso Pai Celeste, dos amigos espirituais, para que possamos transmitir o conteúdo da tarde, refletindo e aprendendo, levando em nossos corações a mensagem de amor, de paz, que nos dará estrutura para a libertação do nosso espírito. E que assim seja. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, a lição 43, e o título da lição é Vós, portanto. Ela foi psicografada pelo Chico Xavier e ditada por Emmanuel. Como em todas as lições desse livro, tem uma citação, às vezes da Bíblia, às vezes do Evangelho, e aí a de hoje é de Pedro. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 17. O comentário de Emmanuel sobre essa segunda carta, ele nos traz grandes reflexões e conteúdo para o nosso conhecimento. Tudo bem? Há quanto tempo nós estamos em contato com os ensinamentos de Jesus? Se nós somos espíritos imortais, quantas vezes já nos reencarnamos e já tivemos contato com esse conhecimento? E, infelizmente, muitos de nós não demos muita importância naquela época. Mas aquilo que a gente assimilou está impresso nas nossas consciências. Basta que a gente continue se esforçando, trabalhando, buscando conhecer o Evangelho de Jesus. Então, tudo que a gente ouve, parece que eu já vi, parece que eu já sei. Não há grandes novidades. O que falta realmente é colocarmos em ação todo este conhecimento que a gente ouve e que a gente aprende na casa espírita. Pedro falava para os discípulos e enfatizava a grandeza da postura moral. Hoje, e eles conviviam com Jesus naquela época. Hoje nós não temos o Jesus fisicamente, mas temos o Jesus através do Evangelho. Todos os seus ensinamentos estão contidos no Evangelho. Então, basta que olhemos para estes ensinamentos e coloquemos em nossas vidas, refletindo, reestruturando a nossa postura frente à vida. E esse Evangelho nos convida de uma forma cristalina a seguir o Cristo, a refletir sobre os seus ensinamentos e tê-los como um roteiro de vida. E esse roteiro nos segue em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho e na sociedade. Então, basta que realmente a nossa consciência desperte e nós tenhamos a vontade de vivenciar o Evangelho do Mestre. Esses princípios básicos são as leis de justiça do Pai. E eles se fundem na nossa consciência. Portanto, que bom que nós temos esses conteúdos já. Mas, quanto mais nós aprendemos, e por nós sabermos que temos esses conteúdos, há uma coisa muito importante, a responsabilidade. Se nós aprendemos, então temos que vivenciá-lo. É como se a gente lesse uma bula do remédio e não tomasse o remédio. Isso significa ver os ensinamentos do Mestre e não colocá-los em prática. Então, é importante a vivência. Não adianta lermos vários livros, não adianta virmos em palestras, não adianta fazermos tudo o que nos mandam, se não colocarmos em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa maneira de ver a vida, na atenção, na compreensão, no não julgar, no amar, no auxiliar. É vasto o campo onde podemos aplicar os ensinamentos de Jesus. Cristo nos trouxe a ideia da vida futura. E o Espiritismo completou de uma maneira maravilhosa. Ele levantou o véu do mundo invisível
que nos rodeia, que povoa o espaço, tornando a nossa crença mais sólida, mais fiel, mais real, dando consistência à nossa realidade. Antigamente, nós não sabíamos da continuidade da vida. Nós não sabíamos que a vida continua do lado de lá, tal como ela é aqui. Mas o Espiritismo nos trouxe esses ensinamentos para que a gente desperta, para que a gente possa trabalhar hoje as sequelas que a gente está trazendo das outras encarnações. Então, há sempre oportunidade de aprender, de crescer e de nos libertarmos das coisas que nos prendem aqui na Terra. Somos almas que viemos de várias encarnações. E nessas várias encarnações, aprendemos uma série de coisas. Por isso que nos encontramos no patamar que estamos hoje. Mas que patamar é esse? Estamos num patamar de despertamento ainda. Mas há pessoas que ainda não despertaram e que não estão buscando conhecer o Cristo e vivenciar os seus ensinamentos. Então, se nós já andamos um caminho e nos encontramos aqui na casa espírita, estudando, buscando compreender, buscando nos transformarmos interiormente, é porque já assimilamos boa parte, mas ainda há muito. E aí a gente fala, nossa, será que eu vou chegar lá? Os espíritos de luz iniciaram a caminhada na Terra como nós. E eles foram evoluindo, trabalhando na caridade, se transformando, e ainda sendo espíritos de luzes, eles continuam o trabalho, porque o objetivo é chegar na angelitude. E é uma caminhada longa, não é? Sabendo de onde viemos, sabendo para onde retornaremos, e também sabemos que essa escolha, o lugar em que nos encontraremos futuramente, depende do quê? Da nossa postura atual, da nossa maneira de ver o mundo, de pensar, de agir, de falar e da convivência com as pessoas. Quantas vezes reclamamos, como essa pessoa é difícil, meu Deus do céu. E às vezes dentro do nosso lar. Mas o que é isso? Sinal que é esse exercício que nós precisamos travar para superarmos algumas lições que nós não fizemos nas outras encarnações, não é? E por isso que é importante a gente conhecer, porque a gente sabe que nada é por acaso, que tudo tem um porquê, tem um motivo, e os construtores das nossas alegrias ou das nossas tristezas somos nós mesmos, né? Esse processo é incessante até atingirmos a perfeição. Então, é um aprendizado lento e constante. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos do Cristo. É uma conquista individual, intransferível e permanente. Se nós nos reencarnarmos e não fizermos nada na reencarnação, é um exemplo, tá? O conteúdo que a gente adquiriu positivo permanecerá adormecido em nossos corações. A gente não perde, é conquista. Mas se nós continuarmos a luta, a busca, o que acontece? Ele tende a crescer. Então depende apenas então somente de nós mesmos, para que essa luz interior, da compreensão profunda da verdade, que é um dom exclusivo dos seguidores do Cristo, possam nos libertar da ignorância, do medo, de tudo que nos aflige, não é? Porque na hora da aflição, o que a gente tem que fazer? Recorrer ao Pai. Mas é incrível como a gente sabe das coisas, mas na hora que chega, a gente para pensar, opa, dá uns 5 minutinhos assim, a gente tem que parar, orar, pedir proteção, para que indique o caminho para a solução dos nossos problemas, das nossas dores, porque o problema não vai ser resolvido de lá para cá. Ele não vai falar, filha, o resultado do seu problema, fica livre. Não, eu vou colaborar com você, desde que você faça todo o possível para se livrar do que te incomoda tanto, né? Então, a nossa participação é fundamental. O mundo está repleto de falsas promessas, caminhos tortuosos,
Enganos dos homens abomináveis que estão infiltrados na religião, na política, na sociedade e que erguem castelos de sonhos para as pessoas menos avisadas, para as pessoas que ainda não despertaram e que entram nesse castelo, começam a viver fora de uma realidade, se preocupando mais com as conquistas do poder, da matéria, de tudo que é perecível, e esquece do caminho da luz. E essas conquistas, esse direcionamento para o lado desses homens abomináveis é perigoso, porque podemos perder a nossa vida espiritual. Esqueço, deixa para resolver minha vida espiritual quando eu estiver mais idosa, mais lá para frente, porque aí eu não preciso ter responsabilidade. Mas não é por aí, não. A responsabilidade nos acompanha constantemente, desde que o nosso espírito despertou para alguma coisa, seja a mínima coisa, somos responsáveis. Esses companheiros que são equivocados também terão um momento de recuperação, porque Deus quer todos os seus filhos no mesmo caminho do bem. Eles estão equivocados e eles estão se autopunindo, por quê? Estão impedindo o progresso. À medida que eles despertarem, também terão chances e possibilidades de evoluir, não é? Devemos estar alertas sobre aqueles que manipulam a verdade em interesse próprio. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, se encantam com aquilo que as pessoas falam, e aí falam, olha, nós podemos ajudar, colabora de um jeito que a gente colabora do outro, mas não é por aí. Quando chegam as coisas aos nossos ouvidos, é importante que a gente possa analisar, usar o raciocínio lógico que essa doutrina nos dá, usar o conhecimento, analisar a postura, analisar o conteúdo antes de passarmos adiante. Muitas vezes chega pelo WhatsApp, alguma coisa a gente olha e já vai passando. Temos que ter capacidade de análise, o raciocínio lógico, porque somos responsáveis por aquilo que a gente transmite. O que eu transmito e causa mal para o meu amigo, eu terei parte de responsabilidade nisso. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem o esclarecimento, a gente tem a capacidade de analisar. Não é porque a pessoa quer um encanto, que me quer bem, me manda pular no buraco, que eu vou pular no buraco. Porque eu tenho que ter a minha consciência, a minha postura moral e de vida para escolher o que é bom para mim e o que não é. Né? Jesus nos alerta contra os falsos profetas quando diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Então é quando as pessoas falam uma coisa e não fazem aquilo que falam. E às vezes a gente entra naquele barco furado e a gente quase se afoga. Através das aflições, através dos medos, através da depressão. Mas tudo tem jeito. Quem não escorrega e quem um dia não vai escorregar? Todos nós estamos no mesmo padrão. Por isso que nos encontramos todos no planeta Terra, para aprendermos uns com os outros, para colaborarmos uns com os outros e temos a capacidade de analisar o que é melhor, de discriminar o caminho da luz e o caminho das trevas e escolher o caminho da luz através do nosso livre-arbítrio. E é como se esses homens dissessem: venham, venham, esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da conquista, esse é o caminho do poder. Quem não quer tudo isso? Todo mundo vai em busca disso tudo. Mas Jesus nunca falou que a gente não deve batalhar para as conquistas materiais, não. Temos sim que trabalhar, ele nos deu a inteligência para buscarmos usufruir de todas essas benesses que nos proporciona e sermos capazes de colaborar com os membros da nossa família, colocando, atendendo às necessidades, orientando, porque
porque senão ficaríamos dependentes de outras pessoas. E o que ele quer? Filhos independentes, que vivenciem o seu evangelho e que espalhem a sua luz interior pelo caminho por onde passar. Aí, como eu disse, muitas pessoas caem nessa armadilha, mas tem jeito. Só não tem jeito para a morte física quando o espírito desencarna. Aí não tem jeito. Mas, do contrário, tudo tem jeito. Talvez não seja o jeito que nós gostaríamos, mas é o jeito que precisamos passar por ele para aprender. E quanto mais resignados entendemos, melhor vai ser para o nosso aprendizado. Não significa que, olha, eu vou passar pelo problema, vou cruzar o braço e esperar. Não é por aí, não. Arregaçar a manga e buscar, se esforçar, evoluir, para conseguir realmente vivenciar a luz divina nos nossos corações. Aí a gente compreende que a maior riqueza não são os bens materiais, a casa, o carro, a roupa, etc, etc, etc. Porque eu posso ter tudo isso e não ser feliz. Eu posso ter tudo isso e não ter a paz interior. Perder o sono, ser triste, viver em aflição, viver com medo de perder os meus bens. Que alguém vai me dar uma rasteira. Mas se eu tiver a riqueza da consciência desperta, eu vou saber lidar com as adversidades da vida. E vou ser feliz, mesmo não tendo toda aquela riqueza material. Não é? Então, a importância de valorizarmos o nosso espírito e o aprendizado espiritual. A verdade, o esclarecimento interior, é um guia seguro, uma luz que nos guia para fora das trevas. Jesus nos alertou quando disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Eu estou toda hora repetindo João, Pedro, Paulo, mas é para a gente perceber que o que eu estou colocando, que esse conteúdo está baseado no Evangelho de Jesus. Então, não é coisas da nossa cabeça que vai achando e vai colocando. Então, quando a gente estuda um tema, para trocarmos ideias, para refletirmos, nós baseamos no Evangelho de Jesus, tá? Aí, Cristo nos ensinou: se os teus olhos forem bons, porque você vive no caminho da verdade, o seu corpo também será bom. Porque a saúde do espírito reflete na saúde do corpo. E quanto mais caminharmos no caminho da verdade, mais segurança e mais aprendizado nós obteremos. O discípulo de Jesus, aquele que busca a verdade, não deve se alimentar de ilusões. A gente tem que ter o pé firme no chão e também a gente tem que vigiar para não cair nas armadilhas do mundo. Porque são tantas armadilhas e são tantas coisas convidativas que nos deixam encantados, mas nem sempre são necessárias e fundamentais para a nossa evolução. Jesus é justo e compreende aquele que erra porque não aprendeu, porque não teve oportunidade de conhecer os seus ensinamentos. Jesus compreende aquele que é vítima, que vai pelo que as pessoas falam. E Jesus atende todos os necessitados de doença física, mental e espiritual, porque ele é de amor, ele é de paz. Porém, aqueles que conhecem a verdade serão responsáveis pelos atos, pelas atitudes e por tudo que a gente construir na nossa caminhada. Mas o discípulo de Jesus, aquele que conhece a verdade, tem a responsabilidade de agir com sabedoria, de não se deixar levar pelas ilusões do mundo. E agir com sabedoria requer muita responsabilidade. Às vezes a gente tem que se privar de algumas coisas. Porque quando a gente faz aquela análise do que é bom para o nosso espírito, esse caminho que é fabuloso não é o fundamental para mim. Não vai me fazer bem. Então a gente vai privando das coisas que fazem mal para o nosso espírito. Nós vamos privando das pessoas que são negativas,
que você colabora, que não adianta. Nós vamos privando daquela que fica falando. Nós vamos tendo uma postura diferente frente à vida, porque a nossa consciência está desperta. E aquelas coisas que ontem nos agradavam, hoje já não agradam mais. Porque a gente já deu um passinho para frente. E é esse o objetivo da evolução, a transformação através do conhecimento. Só a transformação através da nossa mudança de postura. Muitas vezes a gente fala, nossa, nada dá certo para mim. Eu chego sempre nesse ponto do caminho e fico derrocada e volto para trás. É porque a gente não mudou o caminho. Se a gente quer coisas diferentes da nossa vida, temos que fazer caminhos diferentes. Temos que pensar de maneiras diferentes. Eu não estou vivenciando o que eu deveria vivenciar. Por quê? Porque é complicado, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque o outro não pensa assim. O que os outros vão pensar de mim? Não tem essa. O importante é nós estarmos bem com a nossa consciência, com a nossa compreensão da vida e ter fé. Porque tendo a fé, a gente acredita que Ele estará sempre conosco, nos intuindo, nos direcionando e nos proporcionando tudo o que precisamos para evoluir. Então, minha gente, a grande questão desse conhecimento que a gente acha que tem, será que nós estamos colocando em prática? Quando a gente fala do amor, será que eu estou vivenciando este amor? Eu estou aplicando este conhecimento? Quando a gente fala da oração, tenho feito orações, mas me conectando realmente com o alto. Não aquela oração papagaiada, não aquela oração naquele meu momento de medo, de desespero. Não, é uma constante falar com o Pai. Quanto mais nos comunicarmos com Ele, mais Ele vai estar dentro das nossas necessidades, mais Ele vai estar colaborando na nossa caminhada. Então deve ser uma constante em nossas vidas, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos de gratidão, para que possamos realmente assimilar e vivenciar o seu Evangelho. Outro aspecto importante é com relação ao perdão. Nós sabemos que o perdão são asas. Ele nos liberta, Ele nos leva para o alto, para o infinito, para próximos de Deus. Temos perdoado? Ou continuamos melindrados? Ou continuamos magoados? Não quero ver aquela pessoa porque eu fico irritada, não quero. Aí se fala assim, mas é tão fácil assim? Não é fácil. Mas é um exercício constante que nós temos que fazer. Tirar do nosso coração essa mágoa, esse rancor que nos prende, que não nos permite liberdade. E nós precisamos de liberdade de espírito para vivenciar, para aprender, para nos auto-iluminar e iluminar as pessoas do nosso entorno. O esclarecimento íntimo nos dá uma autonomia e nos impede de cairmos em outros problemas, em outras dificuldades. Aí a gente tem a facilidade de escolher o melhor caminho, as melhores amizades e tudo que for melhor para o nosso espírito. E aí Jesus diz, quem tem aceso a luz da verdade tem a responsabilidade de transmitir essa luz por onde passar. Uma vez acesa uma lâmpada ou uma vela num lugar escuro, o que acontece? Clareia. Que sejamos essa luz por onde passarmos. Mas como eu vou fazer? Não precisa fazer muito, através do seu olhar, através do seu abraço, através da compreensão do outro, não julgando, entendendo que cada um de nós estamos num momento de evolução e que todos chegaremos no mesmo ponto, lá adiante, bem adiante, e que vamos chegar lá dependendo do nosso esforço. Então, quando nós agirmos dentro desses propósitos que Jesus nos ensinou, nós estaremos iluminando o nosso interior e espalhando essa luz, né? Cada um de nós tem um chamado e uma missão única a cumprir. Antes de reencarnarmos,
tivemos várias reuniões lá no outro plano com os nossos amigos espirituais. A gente não lembra, mas tivemos vários. E nesses encontros, eles certamente perguntaram: minha filha, aonde você falhou? Porque lá a gente vai ter possibilidade de ver as coisas que a gente não fez direito. Ah, falei nisso, nisso, nisso. Ótimo. Então vamos fazer um mapa da sua vida e colocar esses aspectos para serem trabalhados. Aí a gente vem para cá animadinho. Essa encarnação eu vou tirar 10. Mas aí a gente chega aqui e vê essas ilusões do mundo todo que nos encantam, que nos inflamam, e a gente esquece daquilo que prometeu. Mas aí a gente diz assim: eu não, ainda bem que a gente esquece, mas eu não lembro nada. O que será que eu fui? Princesa, rainha? A gente só pensa nisso. Princesa, não fomos nada disso não. Porque se vem aquele pensamento negativo na nossa cabeça, a gente diz assim: isso não é meu, cai fora, não é meu. Realmente não é meu nesta encarnação. Mas ele pode ser uma consequência daquilo que eu vivi nas outras encarnações. E o que acontece para ele bater aqui na minha cabeça toda hora? Acontece que os nossos inimigos espirituais, aqueles espíritos que são infelizes e que querem todos sejamos infelizes, eles sabem onde é o nosso ponto fraco. Então ele vem, vem na cabeça, vem aquele pensamento, você fala: epa, não é meu. Não é meu hoje, mas pode ser que eu tenha sido. Então é um chamamento. Opa, está ligado com a sensualidade. Pode ser que eu tenha sido sensual e me perdido ali. Pode ser que eu tenha sido muito mais orgulhosa na outra do que nessa encarnação. Então são dicas que a gente tem no nosso entorno para a gente se autoavaliar, se autoconhecer, se autoperdoar e caminhar em direção à luz. Então, tem as dicas que chegam, basta que a gente queira ver, porque muitas vezes a gente quer cair fora, não são agradáveis. Fala: ai meu Deus, mas a gente tem que enfrentar, porque se quanto mais a gente postergar as nossas dificuldades, a nossa maneira de proceder no mal, ou que não sejam positivas, mais vai demorar para o aprendizado e para a nossa evolução. No caminho da verdade, encontraremos obstáculos mil, dificuldades. Mas o que a gente tem que fazer para superar? Catar o Evangelho, abrir, ler e tentar vivenciar os ensinamentos do Cristo. E não há salvação por conhecer, eu já falei, conhecer a doutrina, por ler vários livros, não. A salvação está na vivência, em colocando em ação o conteúdo que nós adquirimos por esta caminhada toda. A realização plena, aquele bem-estar interior, é fruto da verdade. É a paz interior, a alegria, a satisfação de viver uma vida autêntica, baseada nos ensinos do Mestre. É uma constante reeducação. A cada dia devemos nos transformar um pouquinho. Quando a gente for ver lá adiante, não nos reconheceremos mais. Porque hoje, se nós olharmos para dentro de nós, por um período lá atrás, quantas coisas que a gente fazia e que hoje não fazemos mais. Quantas coisas que a gente falava, posturas que a gente tinha e que hoje a gente abomina. Por quê? Porque a gente está tendo uma transformação lenta e constante. Agora, o que não pode é desanimar, não é? A realização plena, o sucesso em todos os sentidos, é fruto da verdade. Nelson Mandela, estadista sul-africano, um exemplo de liberdade e coragem, disse: a educação é a arma mais profunda que você pode usar para mudar o mundo, para nos modificarmos, porque o mundo somos nós. A gente ouve com frequência as pessoas falarem: esse mundo está perdido, e as pessoas são assim, e aqui não está dando certo. Não é o mundo é o mesmo. A Terra permanece. Tudo bem que ela está sofrendo as variações de temperatura, coitadinha, porque é a influência do homem que não está sabendo usar das benesses, dos benefícios que ela oferece. Então, à medida que o homem se transformar, respeitar mais a natureza, ajudar na despoluição do ambiente todo
estaremos sim trabalhando na seara do Senhor. Estaremos promovendo um bem-estar físico nosso, dos nossos irmãos e colaborando com o universo. Cada um de nós temos o poder de transformarmos-nos, porque temos dentro de nós todas as potencialidades necessárias para a transformação. Quando a gente vê alguém e admira alguém, a gente fala, nossa, que coisa linda. Mas vai ver quanto que aquela pessoa trabalhou-se. Quanto que ela se transformou para chegar naquilo lá. Então, todos temos as mesmas possibilidades. Então, depende da nossa vontade, da nossa persistência, de continuarmos no caminho da luz, no caminho da paz, no caminho de Deus. Não é fácil, não é fácil. Se fosse, não estaríamos aqui para aprender. Se virasse um botãozinho e pimba, resolvesse a questão, seria ótimo, mas não é por aí. É o esforço individual, né? Nos compete fazer o exercício da vigilância e não aceitar as ilusões que vêm de fora, agindo com responsabilidade para o bem, para o belo, para o amor, ao invés de nos ligarmos com os mundos inferiores. Que a verdade ilumine os nossos passos e que a luz da realização guie os nossos dias. Permitamos viver uma vida plena, guiada pela vontade e pelo propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos mudar o que está designado para a nossa caminhada. Nem tudo o que a gente quer é o ideal para o momento em que nos encontramos, né? Então, a resignação, a compreensão, mas não de braço cruzado. Sempre indo em busca do aprender, do trabalhar, do colaborar na seara do Pai. Que a cada dia possamos iluminar a nossa consciência para que jamais sejamos conduzidos pelas trevas da ilusão. E a verdade, ela não impõe, ela liberta. Mas só é livre aquele que tem coragem de enxergar e de se transformar. Então, esse é o recado que todos nós recebemos neste dia para o despertamento da nossa consciência e para que possamos realmente ser instrumentos afiados e afinados na seara do Cristo. A gente se propõe, se oferece ao Cristo para trabalhar na seara. Muito bem, Ele vai aceitar. E a nossa responsabilidade, como é que fica? Por menor que seja o trabalho que a gente decidiu desempenhar na seara do Pai, tem que ter responsabilidade. Ah, mas não tem ninguém. Como não tem ninguém? E os espíritos desencarnados que estão aqui, que também vêm aqui para ouvir, para aprender, para se reformar. Ou nós acreditamos na espiritualidade e fazemos as coisas de acordo com os ensinamentos do Mestre, ou não seremos os discípulos que Jesus precisa na sua seara. Não tenhamos medo de vivenciar o Evangelho de Jesus. Às vezes parece que a gente é radical, mas não é não. Olha lá no Evangelho. Responsabilidade, pontualidade. Seja qual for o trabalho. Postura. Tudo isso nós temos que ter frente aos ensinamentos do Mestre para podermos ser colaboradores. Que Jesus nos abençoe e que derrame as energias salutares, fortalecendo a nossa sabedoria, fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo o nosso desejo do despertamento da nossa consciência a cada dia da nossa caminhada neste planeta Terra bendito, e que esta terra possa ser abençoada, Senhor, em todos os cantos, em todos os povos, que a sua luz possa permanecer nos nossos corações, hoje e sempre, com a graça de Deus. E boa tarde a todos. Que possamos vivenciar os ensinos do Divino Mestre, não é?